Olá, esse é o Câmara Notícia e você confere agora os principais destaques dessa edição. Atleta de Campinas representa o Brasil no Mundial de Muay Thai. E Campinas é a segunda cidade no estado em mortes no trânsito. E comissão de estudos debate legalidade do Uber. Tudo isso agora no Câmara Notícia. Uma comissão especial de estudos debate a legalidade do Uber em Campinas. Presidida pelo vereador Tico Costa, a comissão recebeu na última quarta-feira representantes dos taxistas, do Uber e da prefeitura. Fazer valer a lei. Esse foi o argumento usado tanto pelos representantes da Uber quanto pelo Sindicato dos Taxistas, categoria que é contra a chegada do aplicativo de transportes de passageiros na cidade. Nós não somos contra nenhum tipo de aplicativo. Nós somos a favor da legalidade. Andréa Leal, gerente de políticas públicas da Uber, apresentou exemplos mundo afora de como o aplicativo é um complemento do transporte público e não um concorrente predatório, como alegam os taxistas, além do impacto positivo na mobilidade urbana. Pessoas que antes não usavam o serviço de táxi acabam usando o transporte individual. Então a gente percebeu, por exemplo, aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, o mapa da Cidade do México. As linhas coloridas são o mapa de metrô da Cidade do México e as linhas em azul são as viagens de Uber saindo da periferia e chegando no sistema de trilhos. Ou seja, a gente está ajudando a alimentar o transporte público, a gente está cobrindo um intervalo, uma falta no transporte que antes não tinha ninguém oferecendo esse tipo de serviço. O secretário de Transportes Municipal e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro, se vale da legislação para afirmar que a atividade da Uber não atende regulamentação federal nem municipal e que o serviço é clandestino na cidade. O presidente da Comissão Especial de Estudos, vereador Tico Costa, aponta que o debate é necessário e que a população tem o direito de saber quais vantagens e desvantagens de legalizar ou não o serviço na cidade. Não é papel dessa casa proibir ou regulamentar, mas é papel sim que a gente estude o assunto profundamente para que a gente possa contribuir com o Executivo com um relatório que possa regulamentar ou proibir, mas isso é uma questão que o Executivo tem que decidir. A próxima reunião da Comissão Especial de Estudos contará com a presença de juristas e estudiosos do assunto. Campinas é a segunda cidade do estado em mortes no trânsito. O levantamento divulgado pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, lançado pelo governo de São Paulo, foi comentado pelo vereador Jorge Schneider durante a sessão da Câmara. Veja na reportagem de Rafaela Dias. Campinas ocupa o segundo lugar no ranking de mortes no trânsito do estado. De acordo com a pesquisa, a cidade aparece imediatamente atrás da cidade de São Paulo, a primeira colocada. No ano passado, mais de 239 mil ocorrências com vítimas foram registradas, 2% a mais que em 2014. 26% eram jovens entre 18 e 29 anos e 57% dos casos envolviam acidentes com motocicletas. Foram 174 mortos em acidentes de trânsito em Campinas. Os números foram comentados pelo vereador Jorge Schneider durante sessão ordinária. Para ele, que preside a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara, a posição que a cidade ocupa deixa um alerta. Nós vemos que a valorização da vida hoje ela é minimizada por aqueles que dirigem os veículos. Quanto à classificação de Campinas ser a segunda, Campinas é a terceira cidade do estado de São Paulo, perdendo em muito pouco para Guarulhos em termos de tamanho. E os números são quase que parecidos. Mas é um alerta a todos, porque o carro não foi feito para a morte, mas sim para a vida. Então nós estamos muito preocupados, esse vai ser um tema de discussão com a Secretaria de Transportes. Para Schneider, as mudanças de limite de velocidade em praticamente todas as avenidas importantes de São Paulo, medidas do Programa de Proteção à Vida e que explicam o índice de menor mortalidade, devem ser estudadas e implementadas em Campinas. Uma das coisas que fez com que São Paulo diminuísse o número de acidentes na capital foi a diminuição da velocidade. A princípio, todo mundo xingou
mas caiu o número de mortes na capital, o número de acidentes. Então, quem sabe nós vamos perceber que quanto mais veículos nós temos dentro do município, menor tem que ser a velocidade para que haja segurança. Em janeiro desse ano, foram registradas 13 mortes em Campinas, o mesmo número de Guarulhos. Já em São Paulo, foram 80. A Receita Federal liberou nesta quinta-feira o download do Programa de Imposto de Renda Pessoa Física 2016 na página deles na internet. E o programa é apenas para uso em computadores. O aplicativo para tablets e smartphones vai estar disponível somente a partir de 1º de março. E você pode conferir todas as alterações no site da Receita que aparece aí na sua tela. E olha, atenção, nesse ano o prazo de entrega da declaração do imposto de renda termina em 29 de abril. E os vereadores aqui da Câmara aprovaram em primeira análise o projeto de lei que obriga os hospitais a fornecerem cópias de documentos e despesas relativos a internações no SUS. Os vereadores de Campinas aprovaram na noite da 7ª sessão, em primeira votação, o projeto de lei do vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, que obriga os hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a fornecer aos pacientes ou familiares deles cópias dos documentos assinados pelo internado ou responsáveis, bem como o relato de todas as despesas custodiadas pelo SUS. O Brasil passa hoje por uma dura investigação, principalmente os setores públicos. Foi muito comum no ano passado, no início desse ano 2016, nós tomarmos conhecimento que o Sistema Único de Saúde, ele deixa a desejar. Compras altíssimas, mercadorias que não chegam, então é obrigação, entendo eu, do poder público, fornecer ao cidadão que se utiliza do Sistema Único de Saúde, que tão logo ele receba a alta, caso ele queira, ele possa pedir quanto foram os gastos de forma discriminada, para que ele possa ter controle. E para que o próprio Sistema Único atenda o objetivo a que se destina, e que a própria Constituição Federal preceitua, que tem que haver transparência dos gastos públicos. E essa lei caminha junto com aquilo que eu penso do serviço público, na medida em que os gastos relacionados a compras de equipamentos, materiais de saúde, eles acontecem de forma descontrolada. O projeto prevê uma multa de 100 UFICs para os hospitais que não cumprirem a norma. E veja a seguir, atleta de Campinas representa o Brasil no Mundial de Muay Thai. A primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira abriu espaço para o lançamento da campanha da Fraternidade 2016. Presidida pelo vereador Campos Filho, a primeira parte da reunião trouxe como convidados o diácono João Vicente, que é coordenador da campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Campinas, o padre José Arlindo de Nadai, o pastor da Igreja Luterana Marcos Ebelin e a vice-presidente regional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a professora Wanda Rukolski. O tema deste ano da campanha da Fraternidade é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e tem como lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. O foco principal da campanha é o saneamento básico e prega mudanças profundas no estilo de vida, nos modelos de produção e consumo e nas estruturas. A vice-presidente regional da ABS apresentou dados sobre o saneamento básico no país. E o vereador Campos Filho falou da importância do tema da campanha. Pela quarta vez, a campanha é ecumênica, ou seja, várias instituições religiosas participam. E como você disse, a preservação do meio ambiente, ou seja, a falta de saneamento básico, uma preocupação da igreja. E hoje o padre Arlindo de Nadai fez uma colocação também interessante. Qual é a preocupação da igreja, se não só com as almas? Ele diz, não, a preocupação da igreja é com a pessoa humana no todo. Então, a campanha da Fraternidade, ela busca despertar a conscientização nas pessoas a respeito da preservação do meio ambiente. E a gente continua mostrando aqui no Câmara Notícia o resultado de indicações de parlamentares de Campinas. Agora você acompanha o resultado de uma indicação do vereador J. Silva. O tráfego intenso e a falta de sinalização na rua Doutor Benedito Cunha Campos, na esquina com a Avenida João Batista Morato do Campo, chegou a causar acidentes no bairro Parque Industrial.
não tinha sinalização, não tinha nenhum ponto para travessia de pedestre, para nada. Era tudo confuso. Essa avenida João Batista Morato do Canto e esse cruzamento é uma avenida bastante importante aqui do Parque Industrial e bastante movimentada. Vocês podem acompanhar que tem um movimento muito grande de automóveis, linha de ônibus e tudo mais. E como eu sou morador também do Parque Industrial, conheço bem essa estrutura, principalmente nesse cruzamento que vocês acompanharam, estavam acontecendo inclusive alguns acidentes. De olho no problema e depois de receber moradores da região, o vereador J. Silva protocolou uma indicação para que fosse feita a sinalização de solo no local. A indicação é de abril de 2015 e o pedido foi atendido pela INDEC ainda em novembro do ano passado. Então nós usamos uma ferramenta importante que o vereador tem em mãos, que é a indicação. Essa indicação nós mandamos ao prefeito, o prefeito faz uso do seu trabalho e indica ao poder competente. Esse poder competente é a INDEC. A INDEC veio, fez o trabalho, executou o trabalho, está muito bonito. As pessoas que moram por aqui, os comerciantes estão contentes. Foram sinalizadas faixas de pedestres, locais de estacionamento, além da faixa indicativa da mão da via. Para os comerciantes, a tranquilidade agora é maior. Ficou muito bom. Evitou bastante acidente. Ficou mais fácil para os clientes, para os pedestres atravessarem também, ficou tudo mais fácil e evitou acidentes. A indicação que permitiu a sinalização das vias no Parque Industrial é um instrumento do Legislativo. Por meio do documento, o vereador propõe ao Executivo a realização de uma medida de interesse público. E um atleta de Campinas foi convocado para integrar a equipe brasileira de Muay Thai no Campeonato Mundial da modalidade em Bangkok, na Tailândia. Veja as notícias de esporte com Ana Brasil. A programação do Sesc Verão 2016 termina neste domingo, dia 28. Mas ainda dá tempo de participar de 2 circuitos. O de vôlei, com a presença de Carol Gataz, pentacampeã com a camisa do Brasil. E atletismo, com as dicas de Juliana dos Santos, meio-fundista, campeã pan-americana. Quer correr e ajudar ao mesmo tempo? Então pega essa! Vem aí a primeira E-Corrida Hospitalhaços. O evento vai ser realizado no dia 1º de maio no Parque Ecológico de Campinas, em pista de terra e de asfalto. As inscrições estão abertas na própria ONG no Bonfim. A Fórmula 1 pode ganhar um novo formato nos treinos de classificação já este ano, começando no dia 19 de março, durante o Grande Prêmio da Austrália, prova que abre a temporada. A ideia foi bem recebida pelas equipes e dirigentes da categoria. Só falta ser aprovada durante a reunião do Conselho Mundial da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, no próximo dia 4 de março. Se isso acontecer, os treinos vão ficar bem mais emocionantes. De acordo com um projeto que está tramitando no Senado Federal, o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, pode ser o primeiro esportista a ter o seu nome inscrito no Livro dos Heróis da Pátria. O livro, com páginas de aço, fica exposto na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e homenageia brasileiros que se destacaram na defesa e construção da história nacional. A proposta é justificada pelo fato de a morte de Senna, em maio de 94, durante o Grande Prêmio de San Marino, ter causado uma comoção nacional pouco vista na história do país. Se o projeto for aprovado, o tricampeão vai estar na companhia de Tiradentes e Marechal Deodoro da Fonseca, entre outros. A delegação brasileira de Muay Thai vai participar do Campeonato Mundial da modalidade em Bangkok, na Tailândia. A competição vai de 18 a 26 de março. Entre os atletas que vão representar o Brasil está o campineiro José Carlos Macari Neto. Vamos conversar com ele. Neto, como é conhecido entre os praticantes de Muay Thai, se mostrou bem confiante. Tem que estar, né?
Tô na preparação aí desde o começo do ano, já venho competindo desde o ano passado direto aí, quando o ano passado fui campeão brasileiro e pan-americano. Beleza, ficamos por aqui desejando muita sorte e bom desempenho pro Neto e toda a equipe brasileira de Muay Thai lá em Bangkok. O Olha o Esporte aí volta na quinta-feira. Tchau! Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até a próxima.